Glória a Deus, bom dia Ceará, bom dia Fortaleza. Nessa sexta-feira, eu tenho certeza que você está aí se preparando para as bênçãos de Deus. Ah, pastor, hoje tem jogo do Brasil, pastor, então eu estou muito alegre. Olha, vai Brasil! Meu amigo, mas você tem que estar bem com Deus. Talvez essa alegria toda, às vezes é só momentânea, não que eu não queira que o Brasil vença hoje, que Deus abençoe em nome de Jesus, mas eu quero que você, amigo, aprenda a estar bem com Deus. E essa manhã, levanta as mãos para o céu e agradece em nome de Jesus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Agradeça a Deus agora pela tua casa, sua família, seu lar, meu irmão, e tudo que você agora está passando e vivendo. O nosso Deus, ele está no controle de tudo. Não esqueça que a sua vida está na mão de Deus e não na mão dos homens. Amém? Glória a Deus, vamos falar com Deus. Pai, eu te agradeço. Glorifico o teu santo nome, o Senhor que é o que fez o céu e a terra, o Senhor, meu Deus, que colocou, meu Deus, água, que fez tudo nessa terra, fez o céu, fez a terra. Meu Deus, não deixa faltar nada para aqueles que são teus servos. Vem suprir a necessidade dessa pessoa que se encontra, meu Deus, com luta financeira, com luta na família. Meu Deus, vai trazendo agora a paz. Meu Deus, vai trazendo a paz que só o Senhor dá. Não a que o mundo dá, que o Senhor dá em nome de Jesus. Pastor, quero receber dessa paz. Eles vão colocar aqui, ó, João 14, 27. A Bíblia diz assim, ó, João 14, 27, a Bíblia fala da paz dele. Pode colocar, por favor? João capítulo 27, eles vão colocar aí, ó. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Com essa paz aqui, o Senhor Jesus passou por tudo aqui no seu ministério terreno. E não foi fácil. E essa mesma paz ele está te concedendo agora. Não vou-la dou como o mundo dá. Quer dizer, a paz que Deus tem para você, ela não está baseada em nada, em conquista, em nada material. É algo muito maior e é dentro de você. Você pode estar passando por uma luta fora, mas essa paz, a paz que o Senhor Jesus te deixou, ela vai, meu irmão, te fortalecer nos momentos mais temerosos e também mais confusos. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Confia nele, receba essa paz em nome de Jesus, tá? 986757493, esse é o telefone para você mandar aí a sua mensagem, para você mandar a sua oração em nome de Jesus. Hoje, vamos tomar café, né? Vamos tomar um cafezinho. Preparou o seu café? Vamos lá, pastor, estou esperando aqui o café. Não, estou deixando o seu café esfriar? Não, eu tinha que colocar na garrafa. Não, pastor, eu gosto de tomar ele bem quentinho. Então é agora, hein? Obrigado, Jesus. Vamos lá. Glória a Deus, Deus abençoe você, Deus abençoe esse dia. Eu estou tomando meu café aí e você glorifica a Deus na sua casa, com a sua família em nome de Jesus. Pastor, como eu faço para chegar na igreja? Vou te mostrar a igreja aqui, ó, vem cá. Vou te mostrar aqui a igreja, ó. Coloca aqui, essa aqui é a rua da igreja, Rua Princesa Isabel, 1103, no centro, aqui de Fortaleza. Vamos colocar aqui o hall de entrada e aqui nesse lugar de adoração, coloca aí, em nome de Jesus, é onde você vai adorar, buscar, glorificar o nome do Senhor. Fica na Rua Princesa Isabel, 1103. Eles vão agora colocar um vídeo para explicar como é fácil chegar aqui. Acompanha só. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via.
Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Fome, miséria, violência, pandemia, guerras. São muitos os sinais do fim, mas as pessoas vêm ignorando os avisos de Deus. O tempo está se esgotando e são muitos os que estão afastados da presença de Deus. Com a pandemia, foram se esfriando e quando deram por si, estavam fracos, desanimados e não conseguiam voltar aos caminhos da fé. Hoje vão na escola, supermercado, banco, vivem uma vida normal, mas não conseguiram voltar para a igreja. A busca em casa já não existe mais e não se preocupam com a salvação. Segundo a Organização das Nações Unidas, morrem no mundo cerca de 102 pessoas por minuto. Peguei pra fora, mulher. Agora é sério, quer casar comigo. Fiz isso Uma expressão muito usada é nunca é tarde demais. Esse é o maior erro que alguém pode cometer. O ser humano se engana achando que tem muito tempo pela frente. Vivem como se fossem imortais. Pensam que podem decidir o amanhã até descobrir que ele não existirá mais. A morte vem quando você menos espera. Ela é implacável e não deixa tempo para corrigir os erros. E tem pego muitos de surpresa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Uma das estratégias do mal para afastar o ser humano de Deus está na palma da mão. O celular vem ganhando espaço, dividindo lares. As pessoas passam horas nas redes sociais. Não tem tempo para a família. Não tem tempo para Deus. Temos visto todos os dias os sinais do fim. Não ignore. Volte antes que seja tarde demais. Existe um caminho que não é comum, não é natural, é sobrenatural. A palavra de Deus declara, e ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o Caminho Santo. Nesta sexta-feira, às 19 horas, algo profético será liberado. O Corredor dos Milagres. 70 homens e mulheres de Deus, posicionados, alinhados, em fé, formando um corredor espiritual. E no centro, um caminho de sal. Você vai passar por esse caminho. E aquilo que parecia impossível, Deus vai transformar. Porque nesse caminho há milagres. Sexta-feira, às 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza. Entre pelo caminho e viva o milagre. Glória a Deus, eu quero dividir uma palavra com você. Isso veio através de uma pergunta de alguém. Eu estava numa live e o cidadão perguntou: pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O que eu faço para ir aos céus? Eu quero alcançar o reino de Deus. Eu entendo que eu tenho que deixar muitas coisas da minha vida, e eu respondi para ele que ele só tem que se aproximar de Deus. Eu estou aqui com o pastor Clédson, bom dia.
Bom dia, pastor Isaías. Eu estou com essa missão aqui, pastor Clédson. O cidadão me perguntou o que ele precisa fazer para ir para o céu. O senhor tem uma resposta rápida para esse irmão? Ele quer ir para o céu. O que ele tem que fazer? Talvez uma pergunta de muitas pessoas, né, pastor? Mas a resposta sempre será a mesma. É se aproximar de Deus. Vir até Jesus, porque Jesus é que nos leva no caminho até Deus. Ah, é verdade. Isso aí é verdade. A Bíblia fala o seguinte, ó, Tiago 4, versículo 8. Coloca aqui, por favor. Tiago 4, 8. Olha o que a Bíblia diz, ó. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Pastor, o que vai te levar para o céu, irmão e irmã que está agora assistindo? Não é um conjunto de regras. Não é uma pilha de coisas que você vai fazer e vai marcar no seu caderninho. Peraí, isso aqui eu fiz. Olha isso aqui, agora eu vou para o céu. Porque senão você vai para o céu através da obra. E não é a obra, é a graça de Deus. Então ele está dizendo assim, ó, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. O que é isso aqui? Deus, Ele sempre quis intimidade contigo. Ele sempre quis e Ele estabeleceu isso. A Bíblia fala que Ele reconciliou, através de Jesus Cristo, Deus e o mundo. Olha que coisa forte. Aí depois, quando a pessoa ela se reconcilia com Deus, quando ela se encontra, isso aqui é um encontro, você consegue ver aqui, ó, estou com o pastor Clédson aqui, pode até abrir ele aqui, ó, pode mostrar o pastor Clédson aqui, tá do meu lado? Isso, Raquel, exatamente, ó, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É um encontro, pastor Clédson. Exatamente. É um encontro e você, em nome de Jesus, vai participar desse encontro, Ele quer ter um encontro contigo, aí depois você vai entrar agora na parte da limpeza, da purificação. O nosso Deus, Ele quer purificar a sua vida, mas quem faz isso é você. Eu estava contando uma história que um dia eu caí num poço, num lugar onde tinha dejeto, onde tinha tudo que não prestava, algo fétido, horrível. Eu caí até o peito, assim, numa vala. E eu só pensava em me lavar, em me limpar. E é isso que acontece quando a pessoa ela tem um encontro com Deus. Ela se purifica, ela se lava. Não é algo, pessoal, que é imposto. Não, ela se limpa porque ela não quer, meu irmão, que nada impeça da intimidade dele para com Deus. Então, tudo que está no meio, ele tira. Não é isso, pastor Clédson? É isso mesmo, pastor. A pessoa, quando está distante de Deus, ela está em pecado, é como se ela estivesse no lamaçal. E neste lamaçal, a tendência é se sujar cada vez mais, pastor. Mas o encontro com Jesus, o encontro com Deus, Ele vai nos purificar, vai nos limpar e vai nos tornar santos, nos santificando, pastor. Em nome de Jesus. A Bíblia fala, continuando aqui no versículo, a Bíblia fala assim, ó, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Quem tem duplo ânimo? É a pessoa que ela tem a mesma disposição de adorar e chorar na presença de Deus, mas também ela chora e canta como um cantor famoso sertanejo. Então essa pessoa, ela tem duplo ânimo. O mesmo ânimo de buscar Deus é o mesmo ânimo também de servir as coisas do mundo. E quando a pessoa ela tá com Deus, ela começa a rejeitar essas coisas. E a Bíblia fala, purificai o coração. Nosso Deus quer, meu irmão, que você purifique o teu coração para viver o melhor dele, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Creia nisso, confia no Senhor. Hoje é dia de libertação, cura e restauração. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. E domingo é dia de buscar a presença de Deus, é dia de ter essa aproximação. Pastor Clédson, domingo lá em Messejana, na mesma fé. É nesta mesma fé, pastor. Domingo é esse domingo, o encontro com Deus. É o domingo dos filhos de Deus e também do fortalecimento espiritual. Porque, pastor, é necessário a pessoa estar se fortalecendo sempre no Senhor, para que justamente ela não venha se envolver com as coisas do mundo. E domingo nós estamos trazendo uma palavra de Deus em 2 horários. Eu quero te convidar a estar conosco às 7h30 pela manhã, às 7h30 da manhã, e também à noite, às 6h30 da noite. Nós estamos ali na rua Barão de Aquiraz, 440, bem próximo a Coelce. Vem estar conosco.
e você vai ter um encontro com Deus verdadeiramente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acompanha testemunhos, daqui a pouco eu volto com muito mais. Servo de Deus. Bom dia, pastor. Bom dia, servo de Deus. Pastor, eu passei a semana sentindo fortes dores nas pernas, que até me impedia de vir até a igreja. Aí essa noite eu não conseguia dormir, tomei vários comprimidos. Com muitas dores. Com muitas dores, eu digo, mas eu vou para a casa de Deus. Aleluia. E eu vim na hora da oração, eu me senti bem melhor, estou bem. E agora? Pela honra de Jesus Cristo, eu estou curada. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Fiquei com uma dor aqui no ombro. No ombro. No músculo trapézio Há quanto do lado tempo? direito. Há quanto tempo? Foi de ontem para hoje. E aí? Essa dor apareceu e, para a glória de Deus, já foi-se embora. Ah, glória a Deus. Quando a senhora levantava, doía aonde? Levantava. Doía aqui. Quando você nessa levantava, mas região. quando levantava, doía? Eu acho que foi dormir de mau jeito. Mas e agora? E agora foi-se embora. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Pastor, boa noite, igreja. Boa noite. A cura não foi de hoje, sabe? Não, mas foi daquela campanha do sal, da gente passar naquele corredor do sal. Exatamente. E eu contraí um tal de um esporão de galo aqui para o pastor, que já estava com mais ou menos uns 4 a 5 meses, sabe? Sim. E doía muito. E numa reunião aqui eu vim que eu não conseguia nem ficar em pé. Olha aí. Eu chorei, eu disse, meu Deus do céu, eu vou deixar meu filho às vezes a pé no colégio, que é uns 3 quarteirão de casa. E eu ia mancando, eu não aguentava mais. Aí eu disse assim, rapaz, eu vou ser curado. Aí numa dessas reuniões eu fui curado, desse esporão de galo. Andando aqui no caminho do milagre. Eu chorei aqui, era tanta dor que eu para ficar em pé me incomodava. E agora? E agora eu estou curado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aplaudir Jesus. Existe um caminho que não é comum, não é natural, é sobrenatural. A palavra de Deus declara, e ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o Caminho Santo. Nesta sexta-feira, às 19 horas, algo profético será liberado. O Corredor dos Milagres. 70 homens e mulheres de Deus, posicionados, alinhados, em fé, formando um corredor espiritual. E no centro, um caminho de sal. Você vai passar por esse caminho. E aquilo que parecia impossível, Deus vai transformar. Porque nesse caminho há milagres. Sexta-feira, às 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza. Entre pelo caminho e viva o milagre. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus. Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a sua vida, viu? Que o Espírito Santo de Deus te visite nessa sexta-feira, que te fortaleça, abre portas para você
em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu declaro isso para a sua vida e creia nisso em nome de Jesus. Eu estou aqui também com o pastor Rodrigo, meu amigo lá de Maranguape. Pastor Rodrigo, bom dia. Bom dia, pastor Isaías, bom dia a todo o povo de Maranguape. Estamos aqui nessa programação abençoada para compartilhar o endereço aqui da nossa igreja, aqui na IGD Maranguape, pastor Isaías, que é na Avenida Doutor Estênio Gomes, número 70. Aleluia. E os horários lá, pastor? Nesse domingo teremos reuniões poderosas lá em Maranguape, o senhor, sua casa, sua família, declarando vitória na vida do povo. E o endereço e também o horário. Com certeza, pastor, estaremos aqui na mesma fé. Nesse domingo vai ser muito especial, às 7h30 da manhã e também às 18 horas, ali na Avenida Doutor Estênio Gomes, número 70, no centro de Maranguape, buscando a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, você da região ali de Maranguape, venha, meu irmão, vem para a casa de Deus, vem buscar a presença de Deus. Ali tem um homem de Deus com a família, clamando por tua casa, por tua família. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, dividir com vocês um testemunho lindo. É exatamente a novela da vida real. Pessoas reais que foram abençoadas através do poder de Deus. Vamos acompanhar. Bom, eu estava gestante em 2024. E até a gestação foi tudo perfeita, do começo ao fim, não teve complicação nenhuma. Aí, dia 6 de novembro de 2024, foi a minha cesárea. No momento que o doutor abriu minha barriga, ele me disse que tinha algo errado porque o líquido estava esverdeado. E se complicou realmente mesmo, foi no dia do nascimento dele. Ele tinha aspirado realmente o mercúrio. No menor do parto, quando faz a primeira respiração, se o líquido ele não é aquela aguinha que o neném engole com facilidade, se ele é um líquido mais grosso, esverdeado, que a gente chama de mecônio, esse líquido faz com que o neném engolindo, ele possa aspirar e o líquido vai para o pulmão. O neném pode ter pneumonia, dificuldade respiratória. Então é um quadro bastante preocupante e que deve ser evitado. O coraçãozinho dele já estava só em 35, então ele já estava bem sofrendo para respirar. Aí levaram ele para a salinha, fizeram sucção, não foi o suficiente, aí tiveram que entubar. Porque ele acabou aspirando para os pulmãozinhos, né? Só que o Hospital São Carlos, em Farroupilha, ele não tem uma UTI neonatal, né? Veio uma equipe médica de 4 médicos, a remoção dele é de risco. Do Hospital de Farroupilha, indo para lá, ele teve uma parada de 8 minutos na ambulância. Quando ele chegou no Hospital do Virviramos, ele teve a segunda parada de mais 4 minutos. Conseguiram reanimar ele de novo. E é muito duro, é muito forte realmente, teu filho tá entrando em parada assim... E tu ali vendo toda aquela situação. Mas era a mão de Deus, Deus estava junto com ele em todo momento ali. E aí eu entrei lá para ver ele estava todo entubado, sabe? Parecia que estava morto. 11 horas a médica saiu para falar comigo. O estado do teu filho é gravíssimo, já nem vou te dizer que é grave. Há de 10 crianças que chegam aqui, infelizmente 3 conseguem sair. Eu não te dou assim esperança praticamente de vida para ele. Então assim, tu acredita em alguma coisa, tu acredita em milagre, tu acredita em alguma coisa? Eu disse para ela assim, doutora, eu sou evangélico, eu acredito em Deus, e eu tenho certeza que Deus está aí com meu filho. E orando muito para que ele saísse ileso, sem nenhuma sequela. Mas eu sentia que realmente Deus estava ali, os anjos estavam ali. Depois de uma semana que ele esteve internado, ele começou a dar os sinais, ele começou já a tirar a máquina de oxigênio, ele já começou a tirar todas as aparelhagens que ele tinha. E Deus trabalhando cada dia, cada momento, dentro daquele leito do hospital lá. Então foi feito todos os exames da cabeça, dos rins, tudo. Aí o doutor até disse, ele pode vir a ter sequelas pelo fato dele ter ficado muito tempo sem oxigênio por causa das paradas. Fizeram os exames e acharam uma lesão. Era uma lesão no lado esquerdo, né, da cabeça dele. Eles relataram que isso aí poderia trazer várias sequelas realmente para a vida dele, né? E aí foi quando eu falei para minha esposa, Deus, ele começa uma obra e ele termina ela. E a obra de Deus é perfeita. Então eu tenho certeza que na próxima semana, quando eles fizerem esse exame, tu pode ter certeza que não vai ter mais nada. E não tinha mais nada para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de 20 dias, ele teve alta, ele não ficou
precisou ficar com tratamento, ele não precisou ficar com nada. Ele saiu de lá saudável, como se não tivesse acontecido nada. E ele realmente saiu de lá, uma criança saudável, sem nenhuma lesão, sem nada. Deus fez o milagre e o nosso milagre está hoje junto com a gente. É um menino muito agitado, muito esperto, um espoleta. Aqui, apresento para vocês aqui o Jonathan agora, né? Bebê lindo, saudável, feliz aí. Saúde, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Jonathan, não é, filho? E ao Senhor toda a honra e toda a glória, né? Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Missionário, como as pessoas eram salvas, segundo a Bíblia, antes de Jesus? Elas eram salvas pela fé, quer dizer, morriam, não ficavam no meio dos perdidos. Ali tinha outro compartimento. Até Jesus contou uma parábola de um mendigo crente que morreu e um rico que ia na igreja, mas não era crente. E quando ele viu, estava no maior tormento, ele viu lá o Lázaro, o mendigo, no seio de Abraão, sendo confortado. Aí ele gritou: Pai Abraão, o mendigo era leproso. Manda o Lázaro molhar a ponta do dedo dele e colocar na minha língua para refrescar. O Abraão, não dá certo. Daqui não passa para ele, nem daí para cá. Já está decidido tudo. Então, antes de Jesus vir ao mundo, os que creram em Deus estavam no compartimento. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele passou nesse compartimento e disse: me seguem, acabou tudo. Ele já levou eles para o paraíso de Deus. O salvo hoje, quando morre, ele não desce para o andar de baixo, que é o lago de fogo e enxofre. Ele sobe para o andar de cima, que é o paraíso de Deus. E graças a Deus por isso. Quando os irmãos de Neemias chegaram de Israel, ele estava na Babilônia, que agora já estava na mão dos medo-persas. E chegando lá, os irmãos dele perguntou: como é que está Jerusalém? Veja o que aconteceu. Versículo Neemias 1,4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele foi tocado por Deus. Quando Deus toca em você para fazer uma coisa grande que você nem imagina, faça. Me dá as forças, Deus, eu vou fazer. Em uma oração você determina e Deus será com você. E os recursos virão de todas as partes e você será bem-sucedido. Ele chorou porque Jerusalém estava com o muro quebrado, portas do templo destruídas, tudo que Nabucodonosor fez. Mas agora seria refeito tudo. Sua vida está quebrada?
vamos fazê-lo, porque o seu corpo é templo do Espírito de Deus. Oremos, Pai, habita nesse Espírito, habita nessa pessoa, dirige a vida dela pela Tua palavra. Nós amarramos toda a força do mal, exigimos que saia, que bata em retirada, em nome de Jesus. Seja abençoado hoje e para sempre. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Existe um caminho que não é comum, não é natural, é sobrenatural. A palavra de Deus declara, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. Nesta sexta-feira, às 19 horas, algo profético será liberado. O Corredor dos Milagres. 70 homens e mulheres de Deus, posicionados, alinhados, em fé, formando um corredor espiritual. E no centro, um caminho de sal. Você vai passar por esse caminho, e aquilo que parecia impossível, Deus vai transformar. Porque nesse caminho há milagres. Sexta-feira, às 19 horas, Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza. Entre pelo caminho e viva o milagre. Glória a Deus. Eu quero orar agora por você, trabalhador. Pastor, esse dia foi um dia muito difícil e eu preciso de um socorro. Eu quero que você confie no Senhor Jesus agora. O nosso Deus, Ele é o socorro bem presente. Feche os olhos onde você estiver, eu oro agora. Pai, eu oro por esse trabalhador, por essa trabalhadora. E o Senhor é o socorro bem presente. Ajuda essa pessoa. Tem gente, meu Deus, agora nesse momento, que não sabe o que fazer. Mas eu estou orando agora porque eu creio em milagre. O Senhor pode, meu Deus, solucionar esse problema. Em Ageu, a tua palavra diz que o Senhor é o dono da prata e o dono do ouro. E o Senhor, meu Deus, pode, meu Pai, com, meu Deus, a tua mão poderosa, transformar essa situação. Então ajuda o meu irmão e a minha irmã, meu Deus, com boas notícias, em nome de Jesus. Você vai receber boas notícias, crê nisso, pode ter certeza disso, em nome de Jesus Cristo. Eu te espero aqui domingo aqui na nossa sede, na Rua Princesa Isabel, 1103, nós estaremos buscando e adorando a Deus. E vai ser, meu irmão, um domingo de adoração, de busca. Vem, pastor, quais são os horários? Eu tenho 4 horários aqui do poder de Deus, 7 da manhã, 10 da manhã, depois a reunião das 3 e das 18. Você e sua casa é o nosso convidado. Também com o pastor Rodrigo, lá de Maranguape, vai ter 2 reuniões também em Maranguape, não é isso, pastor Rodrigo?
Com certeza, pastor, serão 2 reuniões abençoadíssimas e nós convidamos a todos aqui da região de Maranguape. Venha, traga sua família, traga sua criança. Nós estamos aqui preparados para receber você e a sua família e ministrar a boa e a poderosa palavra de Deus para você. Como o pastor Isaías tem pregado aqui na mensagem, venha buscar essa intimidade com Deus, venha buscar essa comunhão com o Pai, que certamente você vai ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Glória a Deus, você vai acompanhar agora uma mensagem. Eu tenho certeza que você vai ser alimentado e fortalecido pela palavra de Deus. Um alívio, sabe? Sim ou não? É um alívio, uma paz na alma, e Ele tem para você hoje, em nome de Jesus. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Senhor, faz com que eu viva na justiça, e onde eu estiver, meu Deus, que a Tua justiça opere, para que o Teu nome venha a ser glorificado. É isso que eu entendo desse versículo. Versículo 4, a Bíblia fala assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Andasse. Não está falando para viver a vida andando no vale não, tá, pessoal? Andasse. Ainda que eu passasse por uma situação dessa. Porque tem gente que só vive no vale, só vive no fogo, só vive na água. Você não pode aceitar essas coisas. Mas se caso passar sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Olha o que o nosso Deus está dizendo no capítulo 43 de Isaías, mostrando intimidade. Irmão, você não pode esquecer do amor que Deus tem por você, senão você enfraquece. Você não pode esquecer do amor que Deus tem por você, senão você desanima. Porque Tu estás comigo, a Tua vara, aí depois fala assim: a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Pessoal, quem está falando aqui é Davi. Davi na sua juventude foi o quê? Pastor. Então ele fala com propriedade. Vale é um despenhadeiro, pessoal. Vale da sombra da morte em Israel era uma depressão grande, profunda, e era um despenhadeiro. E o pastor andava, vamos dar um exemplo aqui, eu vou andar bem na beirinha do altar. Tem gente que tem agonia quando eu faço isso, ó. Aqui, ó. Olha aqui, pastor. Bem na beirinha do altar. E as ovelhas tudo? Hã? E quando, olha só, aqui está mostrando perigo. Tudo de ruim, um momento muito complicado. E quando o pastor me dá um cabo de vassoura, um negócio, um negócio, corre aí. Vai lá. Vai lá. Vem cá, ovelhinha. Vem, ovelhinha. Sobe aqui. Vai lá, sobe. Vem, ovelhinha. Vem. Você também, ovelhinha. Sobe aí. Vai lá, acompanha lá o pastor. É isso aqui que a Bíblia está falando, ó. Vem, ovelhinha, pode. Vai. Vem, ovelhinha, vem, ovelhinha. Vem. Vem. Cuidado. Presta atenção. Presta atenção. Hã? Olha. Eita, quase que eu bato no celular. Não é assim? O que é isso aqui? A tua vara e o teu cajado me consola. Ele consegue ver o cuidado e o amor, porque o pastor, ele sabe o perigo desse despenhadeiro aqui. Então as ovelhas estão entendendo que o pastor está o quê? Cuidando, protegendo. E às vezes você, amigo pastor, mas eu quero fazer o que der na telha. Eu não quero. E hoje está uma moda, hoje o pastor não pode falar mais nada. O pastor não pode repreender. O pastor não pode mostrar, não, eu tenho um pecado escondido, eu não quero que seja exposto, e aí não dá. Eu quero servir a Deus do meu jeito. Não dá não, servo de Deus. De vez em quando você tem que levar umas. E é o cuidado que Deus tem por você. Tem que ter compreensão. E esse amor, e às vezes a gente vê pessoas que preferem o quê? Você tem coragem de pular?
Tem coragem? Mas faz de conta que você é uma ovelha rebelde. Você é rebelde, vai. É mais novo. Você é rebelde, não quer ser tratado, não quer receber. Aí o que ele faz? Ele prefere o quê? Pular do despenhadeiro para o perigo do que ser o quê? Cuidado. Obrigado, gente. Vamos aplaudir essas bênçãos de Deus aqui. Amém. Pastor, por que o senhor gosta de fazer ilustração? Porque vai ficar marcado na tua cabeça. Vai ficar marcado. É fácil, eu poderia falar aqui e você ia entender. Mas tem coisas que quando a gente faz a ilustração, fica ali marcado. Nunca mais vou esquecer. Eu estou passando pelo vale da sombra da morte e estou recebendo um puxão de orelha. Como é que pode? É Deus cuidando para você, meu irmão, não morrer, porque Ele é contigo. Quem crê que Deus é contigo? Diga obrigado, Senhor Jesus, pela tua proteção. Vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus. Nesse mesmo exemplo, e vocês vão lembrar bem, aqui literalmente o fogo. Literalmente o fogo. Lá em Daniel capítulo 3, existem pessoas fiéis. Isso aqui é a palavra para o fiel. Lá no versículo 19, eu estou encurtando a mensagem porque vocês conhecem muito bem essa história. Vocês são muito familiar ao povo de Deus. Só que nós vamos ver aqui uma perseguição muito grande. Então Nabucodonosor se encheu de furor. O homem está nervoso. Está chateado, sabe por que ele está bravo, chateado? Pastor, por quê? Porque uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela não se curva às coisas desse mundo. Quem entendeu? A ordem era se curvar diante da imagem de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. E a fúria desse rei, tão, meu irmão, cruel, se acendeu contra eles. Às vezes tem pessoas passando essa situação hoje, esses dias. E a Bíblia fala assim, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso. De uma pessoa acima de mim mudar o semblante. A pessoa, olha só, era pacífica, e de repente, lá no meu setor do meu trabalho, o chefe fechar a cara. Eu lembro de uma situação que era assim, eu não sei se você já passou por isso. Era assim, o chefe estava com os outros, não sei o quê, papapá, e conversando. Eu chegava, opa, tudo bem? Dá licença, gente, vou me retirar. Já aconteceu isso com você, já? Não, ninguém. É horrível. Aqui ninguém passou por isso. Pelo jeito ninguém passou. Alguém já passou? Então é horrível, não é? Você se sente excluído, humilhado, mas você não pode se sentir só, porque Deus é contigo. Você pode ser excluído, humilhado por homens, mas isso não pode te ofender, não pode te machucar, porque eu tenho, meu irmão, uma companhia celestial, é o próprio Deus. A Bíblia fala assim, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Versículo 20, nós sabemos a história. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Os mais fortes. Os mais fortes pegaram eles. Versículo 21. Então, aqueles homens foram atados com suas capas, com seus pertences, seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Versículo 22. E porque a palavra do rei apertava. Parece que é o fim. Você imagina. A palavra do rei começou a apertar. Quer dizer, a palavra de alguém que tem poder sobre a vida deles começou a cada vez mais ter mais raiva, mais ódio naquilo dali.
e o forno estava de sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Presta atenção. O fogo da injustiça queima quem está na injustiça. Você ouviu o que eu falei ou não? Quem entendeu? O fogo da injustiça, porque nosso Deus é justo. Pastor, mas eu já vi muita gente justa no fogo da injustiça. Irmão, deixa eu só explicar uma coisa. E morreu, pastor. Não tem mais vida. Deixa eu explicar uma coisa para você. Aquele que crê em mim, até depois de morto, se crê, o que vai acontecer? Viverá. Às vezes você acha que a morte é o fim. Nosso Deus veio para a terra mostrando para nós que não é o fim. Que não é o fim. Pastor, o cidadão morreu injustamente. É porque você não está crendo ainda no evangelho, viu? Se morreu injustamente, todos os apóstolos também morreram o quê? Injustamente. Meu irmão, morreram, foram perseguidos, foram queimados. Meu amigo, foram os mártires da história. E você não pode achar que às vezes a morte é o fim. Não, o nosso Deus é justo, tem coisa grande. O reino dele não é todo mundo tem que pensar assim, e a sua comunhão começa a ficar firme com Deus. Eu vejo pessoa triste na igreja, vem, ô pastor, o que foi, irmão? Eu estou tão triste, cadê Deus, pastor? Não, gente, assim, cadê Deus? Deus aonde? Não, pastor, porque o irmão, ou eu estou recebendo, pastor, olha, eu estou passando uma luta, uma injustiça. Cadê Deus? Ele falou, ele está do teu lado. Se você crê, ele está do teu lado. Ele nunca te abandonou. Nunca. Eu quero que você entenda que o seu nível de crer tem que ser até depois da morte. Quando todo mundo acha que acabou, o seu nível de crer tem que chegar a esse ponto. E muito além, aí o nosso Deus opera. A gente tem que crer assim. Vamos lá. E a Bíblia fala no versículo 23, coloca por favor, irmãos. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Até aqui parece que está dando tudo errado. Eles caíram atados. No versículo 24, então agora começou. Tem coisa que acontece na nossa vida é para mostrar o poder de Deus. Você tem que começar a ter esperança assim, ó. Então o rei Nabucodonosor se espantou. E é isso que vai acontecer com todos aqueles que, meu irmão, estão apertando a palavra contra você, com todo aquele que ainda duvida do Deus que você serve. E espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei, não foi 3. Versículo 5. Respondeu e disse: eu porém vejo 4. Espera aí. Tem alguém com eles aonde? No momento mais extremo, no fogo. Aqui é um exemplo literal. No fogo. Você nunca está sozinho. Eu estou falando, pessoal, de Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Pessoas que permaneceram fiéis numa pressão terrível. Na pressão do rei e de uma população. Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo se ajoelhando perante aquela imagem do Nabucodonosor, e tinha uns que falam assim, abaixado no seu louco, o burro, você tá doido, rapaz? Eu vou até afastar, porque gente burra assim sobra pra gente. Vai, irmão, se curva. Teve gente fazendo assim ou não? Mas eles se manteram o quê? De pé. E é assim que nós temos que ter. É essa fé que nós temos que ter. Aí quando você fica de pé diante das pressões da vida, meu irmão, o fogo, e respondeu e fala, versículo, a Bíblia fala assim, vamos lá, vou ler de novo, me perdoe. Respondeu e disse: porém vejo 4 homens soltos que andam, a palavra é passeando dentro do fogo. O lugar que era para destruir
se tornou agora um lugar turístico. Eu vou passear nesse lugar tão complicado. Pastor, me pressionaram. Que situação. Agora aquele lugar se tornou um lugar para contemplar a glória de Deus. Porque a Bíblia fala assim, ó: e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ele não tinha compreensão, mas ali a palavra de Deus mostra, estudos mostram, né, que ali o próprio Jesus estava com eles. Pastor, Jesus? Mas Jesus também apareceu lá na frente? Não, Jesus, o Filho de Deus, já existia. E Jesus apareceu com eles. Jesus está com os fiéis, com aqueles que não se curvam, com aqueles que não se vendem, com aqueles que, meu irmão, não fica, meu irmão, fazendo, eu vou usar essa expressão que é antiga, cambalacho, coisa errada. Com pessoas que permanecem firmes na presença de Deus. Essa é a pergunta que eu te faço. Deus é contigo, mas com pessoas posicionadas. Eu preciso ser posicionado. Versículo 26. Então, se chegou Nabucodonosor à porta do forno, isso aqui é maravilhoso, do forno de fogo ardente, falou e disse, eu fico imaginando agora a voz do rei. Sadraque, eu acho que agora o tom ficou mais respeitoso, né? Sadraque, Mesaque, Abednego. Não é assim? Rebeldes. Sim ou não? Duros de coração. Não. Servos do Deus Altíssimo. Quem fez força para te destruir vai ter que ver e reconhecer o Deus que você serve. Vai ter que reconhecer essa aproximação. Não, peraí. Ali é um servo de quem? Ali é um servo de Deus. Irmão, eles vão ver a aproximação que você tem com Deus. Porque não é assim quando você vê alguém que venceu, fala assim, rapaz, eu conheço fulano de tal, passou uma luta, uma batalha, ali é de Deus. Por quê? Porque o que ele enfrentou e permaneceu na fé não é brincadeira. É assim que você tem que comportar. Olha que coisa maravilhosa, ó. Em nome de Jesus, coloca o versículo 27. E ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei. Aí a Bíblia fala assim, ó, contemplando estes homens. Esse cara assim, ó, meu Deus, contemplando. E viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Irmão, a gente passa na fumaça, a gente já fica com cheiro de fumaça. Quando você passa perto do fogo, se você tiver um material, uma roupa com material assim que já vai engenhando, vou usar essa expressão, você me entende. Aqui nem um fio de cabelo foi queimado. Vocês estão compreendendo que essa intimidade vai trazer vitória para a tua vida? E sabe qual é o final disso? Versículo 30, vou pular para o 30. E se é para a tua vida, vai recebendo em nome de Jesus. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. No lugar da perseguição, teve prosperidade. No lugar da injustiça, teve prosperidade da mão daquele que tentou de alguma forma, de todas as formas, né? Prejudicar, queimar, destruir aqueles homens. Mas é fidelidade. Aqui, pessoal, em Isaías 43, está mostrando a promessa da proteção nas provações.
Você tem que crer na proteção de Deus nas provações. O nosso Deus, eu coloquei aqui, Deus não prometeu ausência de problema, mas garante a sua presença durante as dificuldades. Deus não prometeu ausência de problema, ou prometeu? Não, pelo contrário, falou assim: no mundo tereis aflição. Mas o nosso Deus, Ele garante estar perto de você em todos esses momentos. Você tem que crer nisso em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Isaías, no capítulo 43, volta para lá, no versículo 16, a Bíblia fala assim, ó. Todo capítulo é bom, tá, pessoal? Só que como tem muita referência hoje, assim diz o Senhor. Lê com o pastor lá. O que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Deus preparou. Então Deus tem um caminho. Mesmo quando você não consegue enxergar. Pode ter, ele prepara. Mesmo quando você não consegue ver. Quem crê nisso, diga amém. Ele ensina também Josué a ter bom ânimo. Lá em Josué capítulo 1, versículo 9. Coloca aí, por favor. Em nome de Jesus. Diz assim, ó, não, aqui está, mandei eu, ou não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que... Quem crê essa palavra também na sua vida, diga graças a Deus, amém. Agora eu quero mostrar para vocês o versículo 13. Pula para o versículo 13. O Deus que age e faz coisas novas. A Bíblia fala, Isaías 43, 13, por favor. Diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas, o que, pessoal? Operando eu. Repete mais uma vez. Operando eu. Deus age. Ninguém pode impedir a obra do Senhor. Versículo agora 18. Pula para o 18. Olha que a Bíblia fala: não vos lembreis das coisas, nem considereis as antigas. Agora olha o 19. É para a tua vida agora. Eis que farei uma coisa nova. Vamos de novo. Lê bem devagarzinho. Espiritualmente agora falando, na fé. Eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. O nosso Deus, Ele faz coisas novas para você. Ele é contigo. Crê nisso em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Vamos orar? Eu quero orar com você agora e determinar milagre na sua vida. Pai, poder de Deus, eu oro agora, meu Deus, e essa pessoa que se encontra, meu Deus, aflita, outros, meu Deus, que estão sentindo dores muito fortes na nuca. Outros, meu Deus, que não conseguem nem tomar água, meu Deus. É uma dor, é um peso no meio do peito. Tem pessoas aqui, Senhor, que há dias têm caroços incomodando, meu Deus, no casco da sua cabeça. Meu Deus, tem, meu Deus, meu Pai, caroços que, meu Deus, precisam ser eliminados, arrancados pelo Teu poder, e o Senhor faz isso. Pessoas, meu Deus, que estão com medo por causa do diagnóstico do médico. Meu Pai, vai tocando agora, vai repreendendo todo o mal. Se tem um mal que foi feito para destruir a vida dessa pessoa, eu repreendo agora, eu digo, vai embora a praga do inferno, em nome de Jesus. Consagra. E quando essa pessoa beber da água, abençoado ela será em nome de Jesus. Beba água em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Você foi abençoado, crê nisso, tá bom? Eu te espero hoje no Corredor dos Milagres e domingo é dia dos Filhos de Deus. Fica na paz, fique com Deus.
Existe um caminho que não é comum, não é natural, é sobrenatural. A palavra de Deus declara, e ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o Caminho Santo. Nesta sexta-feira, às 19 horas, algo profético será liberado. O Corredor dos Milagres. 70 homens e mulheres de Deus, posicionados, alinhados, em fé, formando um corredor espiritual. E no centro, um caminho de sal. Você vai passar por esse caminho. E aquilo que parecia impossível, Deus vai transformar. Porque nesse caminho há milagres. Sexta-feira, às 19 horas, Rua Princesa Isabel, 1103 Centro, Fortaleza. Entre pelo caminho e viva o milagre.